Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje falando sobre bioquímica e o assunto que irei abordar em bioquímica será lipídios. Essa aula de lipídios irei apresentar algumas classes estruturais desses lipídios e terei uma preocupação principal com a questão de estrutura e função de lipídios. Mas o que é lipídios? Lipídios, a palavra lipídios vem do grego, considerado lipos, gordura, e eu descrevo uma classe de substâncias que acabam tendo algumas características. Uma delas é que elas são insolúveis em água, isso você observa no seu dia a dia, quando você tempera a sua salada, quando você começa a cozinhar o arroz, que você vê gotículas de óleo em cima desse meio aquoso, mostrando a insolubilidade dessa classe de macromoléculas. Característica dos lipídios é a questão que alguns deles apresentam uma cabeça polar, ou seja, uma cabeça hidrofílica, e uma cauda hidrofóbica, também chamada de apolar. É por causa dessas características que os lipídios conseguem formar as membranas biológicas, a bicamada lipídica. Mas quais são as características ou funções que os lipídios têm no nosso corpo? Uma delas é a questão da fonte calórica, dos macronutrientes, o lipídio é o que tem maior potencial energético. Uma outra característica é a questão deles servirem como uma reserva de energia. Nós guardamos esses lipídios lá no nosso tecido adiposo e acaba funcionando como um tecido de reserva. Os lipídios também acabam funcionando como transportadores de uma série de vitaminas, das vitaminas lá lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K. Eles também acabam tendo uma função de servir de precursores de hormônios, principalmente os hormônios produzidos lá pela adrenal, os hormônios sexuais, cortisol, aldosterona, todos eles partem de uma síntese a partir de compostos lipídicos. Como eu mencionei, esses lipídios também fazem parte da membrana celular, das membranas da célula, juntamente com proteínas, juntamente com alguns carboidratos. Os lipídios também eles acabam sendo adicionados a alguns alimentos, porque eles acabam gerando o quê? Uma cor, um sabor, uma textura, tornando eles muito mais agradáveis ao olho humano. Também é uma característica de saciedade, isso você observa quando você come alguns alimentos mais gordurosos, alguns pratos gordurosos, como por exemplo a feijoada, logo após ela você sente uma grande questão, uma grande sensação de saciedade. Uma outra funcionalidade deles é a questão de isolante térmico, isso você observa no inverno, né? Indivíduos com uma maior massa de gordura corporal, eles acabam sentindo menos frio do que indivíduos que acabam tendo menor teor de tecido adiposo. Eles acabam também tendo uma função de proteção de órgãos, né? E a outra questão é que eu acabo também tendo lá os ácidos graxos essenciais que a gente irá comentar daqui a pouco. Um dos objetivos dessa aula e da nossa próxima é que você consiga pegar um rótulo um rótulo de um produto qualquer comestível, e identificar algumas coisas. Lá nós temos alguns valores de gorduras totais, gorduras saturadas, trans, mono, poliinsaturadas, ômega 6, ômega 3, colesterol. E o objetivo é que você consiga saber o que são esses elementos, esses compostos químicos e qual a função e finalidade deles. Então, a gente pode definir
os nossos lipídios, classificá-los eles em lipídios simples, que seriam os ácidos graxos, que podem ser saturados ou insaturados, o triacilglicerol ou os triglicerídeos. Tem os lipídios compostos, que são os fosfos e os esfingolipídios, e os lipídios derivados colesterol, que será tema da nossa próxima aula. Então, iniciando pelos ácidos graxos, os ácidos graxos são ácidos monocarboxílicos, ou seja, eles apresentam uma cabeça ionizável, que é uma carboxila, derivada lá de um ácido carboxílico. Eles acabam tendo uma cauda toda de hidrocarbonetos, hidrogênio, carboneto, carbono, ou seja, uma cauda que só tem carbono e hidrogênios, e eles apresentam normalmente um número par de átomos de carbono. Eles podem ser considerados saturados ou insaturados, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, e quanto maior a cadeia carbônica, ou seja, quanto maior o número de átomos de carbono, maior vai ser o ponto de fusão desse composto químico, desse ácido carboxílico. Para lembrá-los, ponto de fusão é a passagem de uma substância do estado sólido para o estado líquido. Então, aqui vou falar a respeito dos ácidos graxos saturados. Sempre que você fala que uma coisa está saturada, você lembra que ela está cheia. E nesse caso dos ácidos graxos saturados, eles vão ser cheios de ligações simples, ou seja, da minha cauda de hidrocarboneto existirá apenas o quê? Ligações simples, ligações do tipo carbono-carbono e carbono-hidrogênio. Normalmente, uma característica dessa gordura saturada é ela ser sólida à temperatura ambiente. Isso você acaba observando lá principalmente nas gorduras animais, né? Elas acabam tendo essa textura sólida à temperatura ambiente. E aí tem alguns exemplos de compostos, como os ácidos palmítico, esteárico, ácido araquidínico, e nós vamos encontrar isso no óleo de coco, no azeite de dendê, gordura animal, manteiga de cacau. Normalmente esses compostos são ricos em ácidos graxos saturados. Então, os ácidos graxos insaturados vão ser ácidos graxos que no meio da sua cauda de hidrocarboneto, vai existir uma dupla ligação entre dois átomos de carbono. Ou seja, nessa estrutura eu vou ter um átomo de carbono ligado a outro átomo de carbono através de uma dupla ligação. Essa dupla ligação está aqui representada e aqui ela acabou sendo representada de uma maneira mais simples através apenas desses dois traços. Uma característica desses ácidos graxos insaturados é que eles acabam sendo normalmente líquidos à temperatura ambiente e normalmente os óleos de origem vegetal acabam sendo mais ricos em ácidos graxos insaturados. Mas cuidado que existem exceções. Então aqui nesse slide eu tenho 3 compostos culinários usados, né? Eu tenho o azeite de oliva, a manteiga e a gordura de carne bovina. Bom, todos vocês já perceberam, imagino que saibam, que a temperatura ambiente, esse azeite de oliva acaba sendo líquido, a manteiga tem uma consistência meia pastosa à temperatura ambiente e gordura bovina acaba sendo lá uma textura dura, sólida. Por que que isso acontece? Isso tem a ver com o percentual de gorduras saturadas
e gorduras insaturadas encontradas nesse alimento. Quando a gente olha lá para o azeite de oliva, nós observamos que o teor de ácidos graxos insaturados, representados por essa barra verde, é extremamente grande, ou seja, chega a quase 80% da composição do azeite. Por causa desse teor de gordura insaturada, é que ele acaba tendo esse estado físico de líquido. Em compensação, quando a gente observa aqui a gordura bovina, a gente consegue ver que quase 50% dela é composta do quê? De ácidos graxos saturados, ou seja, essa existência de gordura saturada é que transforma a gordura animal a ter esse estado físico sólido em temperatura ambiente. Quando eu falo de ácidos graxos insaturados, eu estou falando do quê? De um ácido graxo que tem dois átomos de carbono ligados através de uma dupla ligação. Então, observamos nessa imagem aqui que há a existência dessa insaturação, dessa dupla ligação. Essa dupla ligação, ela pode ser de dois tipos, do tipo cis e do tipo trans. Qual que é a diferença entre esses dois tipos de ligação? Quando você olha para a ligação do tipo cis, aqui eu tenho a minha dupla ligação, ou seja, a ligação carbono-carbono, e aí eu vou ver o quê? Que esses dois átomos de carbono, eles acabam ficando o quê? Do mesmo lado do plano. Então, isso é uma característica das ligações do tipo cis, que vão acabar gerando moléculas de ácido graxo com uma dobra, com um cotovelo na sua estrutura. Por outro lado, gorduras ou ácidos graxos do tipo trans, eu tenho aqui a minha dupla ligação carbono-carbono. Os meus átomos de carbono eles acabam ficando em lados opostos. E esse lado, o fato deles ficarem de lados opostos, faz com que a minha estrutura do ácido graxo não tenha esse cotovelo, essa dobra. Aqui à esquerda, nós temos um empacotamento de ácidos graxos saturados. Nenhuma dessas ligações tem dupla ligação, nenhuma dessas moléculas de ácidos graxos. E nós conseguimos observar que elas estão bem empacotadas, num arranjo assim totalmente cristalino. À direita, em compensação, eu tenho uma mistura de ácidos graxos que são saturados e insaturados. Aqui eu imagino que essas insaturações são do tipo cis, ou seja, que geram aquelas dobras na estrutura da molécula. E por causa desses agregados com ligações do tipo cis, o que acontece? Esse meu agregado de ácidos graxos acaba apresentando o quê? Uma maior fluidez, ou seja, uma fluidez de membrana maior que evita, por exemplo, o quê? O enrijecimento de artérias. Na semana que vem, a gente vou estar abordando a questão do colesterol, e a gente vai ver que tanto o colesterol como a existência de ácidos graxos saturados ou insaturados, mas gorduras do tipo trans, acabam levando o quê? Ao maior enrijecimento desta membrana, e esse enrijecimento acaba levando o quê? Uma série de fatores de risco relacionadas com arteriosclerose. Então, quando a gente fala, aqui eu tenho dois ácidos graxos, um ácido graxo com uma ligação do tipo cis, um outro ácido graxo com a ligação do tipo trans. Ambos são ácidos graxos monoinsaturados e, conforme eu disse,
a existência de gordura trans no alimento ou no óleo naturalmente acaba levando o quê? Uma semelhança à gordura saturada, e isso acaba estando relacionado com o quê? Com a maior incidência de doenças cardíacas. Por que isso? Primeiro, porque eu aumento a rigidez de membrana e porque isso leva também o aumento de lipoproteínas, como por exemplo o LDL, que iremos falar na semana que vem. Uma coisa interessante que vale a pena comentar é que esses ácidos graxos trans, eles acabam não existindo de um modo geral num processo natural. Na verdade, no processo de hidrogenação dos óleos, como por exemplo na produção de margarina, eu acabo gerando esses ácidos graxos trans. Por quê? Eles acabam sendo mais estáveis, mais resistentes a uma deterioração daquele alimento e mudando principalmente a aparência, deixando uma aparência mais atrativa, sem falar de aumentar o prazo de prateleira desse produto. Então, quando a gente observa aqui nessa imagem, essa tabela de alguns alimentos, como por exemplo batata, hambúrguer, nugget, salgadinhos, sonho, o que a gente observa é que há uma grande incidência de ácidos graxos trans nesses alimentos. Por exemplo, se a gente pegar aqui os três primeiros, nuggets, hambúrguer e batatas fritas, eu tenho pelo menos um quarto dos ácidos graxos, da gordura existente nesses alimentos, é composto do quê? De gordura trans. E uma outra maneira da gente produzir gorduras trans tem a ver com o quê? Com o processo de fritura de alguns alimentos. Essa tabela mostra o quê? A composição de diversos ácidos graxos em função do quê? Do tempo de fritura de um determinado alimento, que é batata, imersa em um óleo de soja. Observando ela, a gente consegue observar que, conforme o tempo de fritura aumenta, eu tenho o quê? Um aumento da gordura saturada e um aumento de gorduras do tipo trans, principalmente. Note que o óleo de soja, que é um óleo vegetal, ele praticamente não tem gordura do tipo trans, mas o seu aquecimento acaba gerando até quase 15% de gordura trans, ou seja, eu vou transformar gorduras insaturadas, do tipo cis, em gorduras do tipo trans, prejudicando o seu teor nutricional desse alimento, dessa gordura. Um outro detalhe que nós precisamos comentar é a questão da nomenclatura dos ácidos graxos. Existem três nomenclaturas para os ácidos graxos. Uma delas, eu vou identificar esse ácido graxo pelo seu nome, pelo seu nome químico, como por exemplo, ácido linoleico, ácido alfa-linolênico. Uma outra maneira de eu identificar esse ácido graxo é através da nomenclatura do sistema delta. Esse sistema delta, que é esse triângulozinho aqui que você está vendo, ele vai me indicar várias coisas a respeito desse ácido graxo. A primeira é o número de átomos de carbono. Aqui, se a gente contar, eu vejo que eu tenho o quê? 18 átomos de carbono. Ele vai me indicar também quantas insaturações existem nesse ácido graxo. Ou seja, eu tenho 1,
duas insaturações. Então, ele acaba indicando, após esses dois pontos, as duas insaturações. E ele ainda me diz em quais carbonos estão essas insaturações, que são nos carbonos 9 e 12, que eles são numerados a partir do quê? A partir da minha cabeça apolar, a partir da minha carboxila. Então, nesse caso, posições 9 e 12. E esse seria a nomenclatura do sistema delta. E existe um outro sistema mais popular, eu imagino, que é a questão do ômega, também chamado de N. O que esse sistema ômega acaba me dizendo? Ele acaba me dizendo, quando eu falo que um ácido graxo é do tipo ômega 3, que a partir da metila terminal, que é esse meu último carbono ligado a 3 átomos de hidrogênio, a partir dessa metila, no primeiro, segundo, no terceiro carbono, existe o quê? Uma insaturação, existe uma dupla ligação. Então, isso é o que seria um ácido graxo. E essa tabela aqui, o que acaba acontecendo? Ela me mostra diversos ácidos graxos, me mostra a estrutura química, o esqueleto deles de carbono, a nomenclatura do sistema delta, a estrutura dessas moléculas, o nome e uma coisa que vai me importar aqui, a questão do ponto de fusão. Se vocês observarem, conforme eu aumento a cadeia carbônica, ou seja, quanto maior a molécula do meu ácido graxo, maior acaba sendo o quê? O seu ponto de fusão. Então, isso é uma característica dos ácidos graxos. Quanto maior o ponto, a cadeia carbônica, maior o ponto de fusão. E uma outra característica aqui que eu tenho dos ácidos graxos é a questão da dupla ligação. Sempre que há existência de uma insaturação, de uma dupla ligação, isso acaba diminuindo o meu ponto de fusão quando eu comparo para moléculas do mesmo tamanho sem a presença de insaturações. Ou seja, essas duplas ligações acabam diminuindo o meu ponto de fusão. Então, quando a gente fala de gorduras saturadas e insaturadas, o que eu estou comentando? Estou comentando da existência de gorduras que não têm duplas ligações, ou seja, gorduras que vão ter uma estrutura retilínea, e gorduras que vão ter mais de uma insaturação. Do ponto de vista dietético, de saúde, o ideal é que a gente tenha um maior consumo de gorduras poliinsaturadas, que vão acabar sendo alguns ácidos graxos essenciais, e um menor consumo de gordura do tipo saturada. Isso pensando principalmente no quê? Em prevenção de doenças cardiovasculares. Então, essa tabela acaba mostrando algumas gorduras, tanto animais como vegetais, e o teor de gordura, tanto saturada como gordura monoinsaturada e poliinsaturada. De modo geral, nós observamos o quê? Que os óleos vegetais acabam tendo o quê? Um maior teor de gordura poliinsaturada. Enquanto que as gorduras animais, com exceção dos peixes,
apresentam o quê? Um menor teor de gorduras poliinsaturadas e um maior teor do que? De gorduras saturadas. Mas tome cuidado com um detalhe. Eu posso ter óleos vegetais, como por exemplo o óleo de coco, onde o teor de gordura saturada é muito maior. E o que seriam esses ácidos graxos essenciais? Sempre que a gente usa essa palavra essencial, eu tenho uma relação com o quê? Com algo que eu preciso. Então, esses ácidos graxos essenciais, eles não são sintetizados por nós, seres humanos, têm uma função importante lá na formação de terminações nervosas e vão ter, principalmente no controle lipídico, uma importância no quê? Em diminuir os níveis de triglicérides e o nível de colesterol. E dessa maneira evitando o quê? Danos vasculares, evitando a formação de coágulos, ou seja, de trombos, e ao mesmo tempo evitando o processo. Mas aonde achamos esses ácidos graxos essenciais? Principalmente aonde? Em peixes de água fria. Neles nós temos como o salmão, o atum, o arenque, sardinha, nós acabamos tendo o quê? Uma grande quantidade de ácidos graxos do tipo ômega 3, isso quando comparado com outros tipos de alimentos. De modo geral, nós evoluímos a partir de uma proporção de dieta de ácidos do tipo ômega 3 e ômega 6 numa relação de 1:1. Só que, em função de mudanças dietéticas, hoje nós temos uma grande proporção do que? De ácidos graxos do tipo ômega 6. E se fala que normalmente, para evitar problemas inflamatórios, a gente não pode esquecer que a arteriosclerose acaba tendo lá um componente inflamatório nela, é necessário que a gente aumente essa consumo, essa ingesta desses ácidos graxos do tipo ômega 3. Por isso que tem uma certa, entre aspas, propaganda para se consumir peixes de água fria, azeite e aumenta de ingesta de sementes de oleaginosas. Por que que isso é importante? Aqui eu tenho uma figura mostrando a relação entre ácidos graxos essenciais do tipo ômega 3 e ômega 6 e o processo inflamatório. Os ácidos graxos do tipo ômega 6, eles produzem algumas moléculas que eu chamo de prostaglandinas, e essas moléculas acabam tendo o quê? Um papel anti-inflamatório. Só que essa síntese dos ômega 6, eu chego até uma síntese de outras moléculas da família de prostaglandinas e dos leucotrienos que acabam tendo o quê? Um papel pró-inflamatório. Já quando eu tenho a ingesta desses ácidos graxos do tipo ômega 3, o que acontece? Eu produzo também moléculas, aliás, eu produzo apenas moléculas com poder o quê? Anti-inflamatório, ou seja, por isso a necessidade de aumentar o quê? A ingesta desses ácidos graxos do tipo ômega 3. Bom, terminei essa nossa primeira parte da aula de lipídios, falando de ácidos graxos. Tem mais um pedaço da aula, mais uns 10 minutos, onde eu acabo abordando outras moléculas como os triacilgliceróis, os esfingolipídios e os gliceroslipídios. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só colocar lá nos comentários que eu tentarei esclarecê-los. Obrigado e até breve.